alegria neste dia, porque eu quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para nós lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, da palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Irmãos, nesta tarde, neste dia, nós vamos falar um pouco o que é ser um missionário, o perfil de um verdadeiro missionário. Missionário é toda pessoa enviada de uma igreja local para levar o Evangelho às pessoas de outra cultura, de outro contexto geográfico. E esta pessoa terá a responsabilidade de pregar o Evangelho. Irmãos, o perfil de um verdadeiro missionário. Nós lemos aqui na palavra do Senhor que Deus, Ele procura pessoas para enviar a sua palavra. A evangelização confiada a homens e mulheres. A evangelização é confiada a nós. E todos nós devemos ter esta consciência da chamada divina e esta convicção em nosso coração de realizar a obra do Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor disse a Moisés: vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 12, nos revela essa responsabilidade nossa, dos convertidos ao Evangelho, de pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, que nós lemos, diz aqui três características do perfil de um verdadeiro missionário. Primeiro, ele está dizendo, ele destaca servo. Em segundo, ele é chamado. Em terceiro, separado. Então, ele é servo, ele é chamado e ele é separado. Então, essas três características é daquele que é chamado por Deus. Então, observando isso, a igreja terá êxito na obra missionária. Irmãos, um missionário, uma pessoa vocacionada, um servo convertido ao Evangelho, um filho de Deus. Nós vemos que a obra missionária deve ser feita por pessoas que são convertidas a Cristo, são filhos de Deus e que têm uma genuína conversão. Estes são autorizados por Deus para fazer parte desse trabalho missionário de evangelizar a palavra de Deus. Essa vocação bíblica, ela vem de uma genuína conversão. Então, nos faz compreender esta vocação. Isso nós vemos, todo voluntário, voluntariamente o Senhor, Ele quer que nós trabalhemos com amor e dedicação à sua obra. A vocação de um missionário é manifestada pelo seu trabalho na igreja, também, e pelo seu testemunho. Olha, Barnabé já fazia a obra do Senhor, e Barnabé, fazendo a obra do Senhor, ele foi até Paulo, e também o convidou para fazer a obra juntamente com ele. O apóstolo Paulo, sedento de pregar o Evangelho, também aceitou, e Paulo e Barnabé fizeram a obra do Senhor, pregando o Evangelho aos gentios. A Bíblia diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Um missionário aprovado pela igreja é aquele que está envolvido na obra do Senhor. Ele evangeliza, ele apoia a obra, ele ama o seu pastor, ele é ofertante, ele é dizimista, ele está sempre preocupado com a obra de evangelização. Então nós vemos que um missionário que é vocacionado, ele está sempre envolvido nos trabalhos de missões da igreja. Sabe, amados irmãos, missionário, ele deve ter também chamado de Deus. Ele deve ter a convicção de ser chamado pelo Senhor para realizar a obra missionária. Nós vemos que nós temos que ter essa visão ampla diante das necessidades espirituais do mundo. A pessoa que está desejosa de ser um missionário, ele está sempre preocupado com as pessoas que necessitam
de ouvir o Evangelho, aqueles que estão em trevas, que estão sem Cristo. O apóstolo Paulo, quando estava indo para o caminho de Damasco, e ele falando a palavra ao rei Agripa, ele disse assim: não fui desobediente à visão celestial. O apóstolo Paulo, ele então chamado por Jesus para pregar aos gentios, trazer a palavra de Deus, ele então tinha convicção, e ele não pôde de maneira nenhuma ser desobediente a esta visão celestial. Ele mesmo deu testemunho ao rei Agripa. Sabe, irmãos, por isso nós, como estamos chamados por Deus para fazer a obra, nós temos uma convicção colocada por Deus em nosso coração de fazer a obra missionária. E com isso, o Espírito Santo nos orientando, também como orientou o apóstolo Paulo. Nós vemos na passagem do Senhor que o apóstolo Paulo chega em Frígia e Galácia. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: o Espírito Santo, ele orienta o missionário nos seus trabalhos. Era desejo do apóstolo Paulo pregar em Frígia e Galácia, mas o Espírito Santo o impediu ali de anunciar a palavra na Ásia. Depois o apóstolo Paulo chega a Bitínia e o Espírito Santo também não permitiu. Depois ele chega a Troade e o Espírito Santo disse: vá para a Macedônia. E o apóstolo Paulo então levantou-se e foi para a Macedônia, e pregando a palavra de Deus com ousadia, concluiu que o Senhor chamava ele para anunciar o Evangelho ali, e o Senhor sempre cooperou com o apóstolo Paulo. Sabe, irmãos, o missionário, quando ele é chamado, ele também tem convicção, porque ele não retorna para trás devido aos impasses. Sabe, irmãos, diz a Bíblia: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, diz a palavra do Senhor. O missionário, ele vai ser enviado ao campo, então ele não volta devido aos impasses, às dificuldades, porque ele tem convicção do seu chamado. E o missionário, quando está no campo missionário, ele vai encontrar impasses, dificuldades, lutas espirituais. Ele vai encontrar pessoas que não querem que o Evangelho cresça, que o Evangelho não seja pregado, mas também ele vai encontrar pessoas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Então aquele que tem chamado para missionário, ele não volta por qualquer motivo, porque ele tem convicção do seu chamado. E ele também, irmãos, tem a convicção da necessidade da obra, da falta de obreiros. Muitas das vezes o missionário vai para o campo, ele e a sua família, e lá ele vai iniciar o trabalho, lá ele vai iniciar uma congregação. Ele talvez chega no campo missionário, não tem uma igreja como uma igreja que ele estava sempre frequente ali, fazendo a obra do Senhor, com muitos membros, muitos obreiros, instrumentos, todo aquele aparato que envolve a liturgia do culto. O campo missionário, ele então vai fazer o crescimento, vai plantar a palavra de Deus, e depois ele vai colher seus frutos, ele vai desenvolver o trabalho, e ele tem a convicção que não tem muitos obreiros para o ajudar. Então nós sabemos que o missionário, ele entende essa necessidade quando vai para o campo trabalhar, então não tem muitas pessoas, ele está contando com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Muitas vezes ele vai numa aldeia, muitas vezes ele vai numa cidade que não tem nenhuma igreja, que não se prega o Evangelho, então ele entende a necessidade da obra. Sabe, irmãos, Paulo sofreu na pele isso. Nos diz a palavra de Deus, quando ele diz: procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque é muito útil para o ministério. Então nós vemos aqui que realmente o missionário que é chamado por Deus, ele entende que a seara do Senhor é grande, mas poucos são os obreiros que existem. Poucos são os obreiros. Muitas das vezes há uma necessidade, mas mesmo assim ele não vai desanimar, ele vai continuar a trabalhar no campo missionário.
Uma coisa muito importante, meus irmãos, que o missionário também seja separado. O que é ser separado? Ele vai sempre se separar do mundo, sempre se santificar, ele vai ter o hábito de orar. O perfil de um verdadeiro missionário também é viver na oração. Então o missionário deve orar sempre, porque ele vai encontrar dificuldades, saudade na família, longe dos seus parentes, longe da sua terra natal, longe daqueles que ele estava acostumado a sempre ficar perto, mas através da oração, da intimidade com Deus, através, aleluias, a leitura da palavra do Senhor, ele vai encontrar então, aleluia, o refrigério para esses momentos de dificuldade, e ele orando, ele vai conseguir caminhar na obra missionária. O missionário nunca pode deixar de orar, porque ele precisa da oração, da comunhão com Deus, para ele poder continuar trabalhando na obra do Senhor. Olha, muitas das vezes você deixa a casa, você deixa a família, você deixa filhos, você deixa campos. O próprio apóstolo Pedro disse: olha, deixamos tudo para te seguir. E Jesus disse isso. Todo aquele que deixa a casa, parente, amigo, campo, filho, filha, diz ele que por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo e no século futuro a vida eterna. Isto é, aleluia, a alegria do missionário em saber que ele, realizando a obra do Senhor, o Senhor lhe promete, aleluia, a vida eterna e 100 vezes mais aqui nesta terra. Que Deus possa estar trabalhando no seu coração, que deseja ser um missionário. Então você está entendendo que você precisa ser servo, você precisa ser chamado, você precisa ser separado. Essas são 3 características daquele que é chamado de Deus, e observa isso, e o Senhor então estará te aprovando para ser um missionário. Que Deus possa continuar a abençoar a sua vida, a sua família, e que Deus possa te fazer um missionário na obra do Senhor, porque, aleluia, vem a noite em que ninguém pode mais trabalhar, e nós devemos aproveitar o dia. Nós estamos com a oportunidade de anunciar o Evangelho. Diz a palavra que o apóstolo Paulo dizia: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.